Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho. Graças a Deus, estamos aqui para mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta. Graças a Deus por isso, pela bondade de Deus, nós estamos aqui, né? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, são chamados pela sua palavra, né? Pelos seus mandamentos. Então sabemos que quando nós queremos, o Senhor já quer. É claro que nós fomos todos criados para salvação. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que esta é a vontade de Deus, que todo homem venha ter o pleno conhecimento da verdade e se salve. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós temos aí a opção de nos salvar, nos libertar. Porque antes de conhecer a verdade, você acha que está liberto, né? Você acha que pode fazer o que quer da vida, e não é bem assim. Espiritualmente falando, nós estamos todos condenados, todos mortos, todos separados de Deus, e precisamos nos religar, nos aproximar de Deus, onde está a vida eterna. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, vem aí a orientação da parte de Deus para nós prosseguir fazendo o que Ele diz, e assim nós vamos nos aproximando dEle. Ou seja, nós vivemos uma vida na terra, uma vida de peregrinação, mas já está dizendo, peregrinação não é buscando a terra, buscando uma sobrevivência terrena eterna, mas uma sobrevivência da alma na eternidade, se livrando da condenação e nos chegando à salvação de Deus, a vida eterna que está em Deus. Então nós somos todos desobedientes e vivemos num tabernáculo, num corpo enfermo pelo pecado e não tem direito de salvação. Mas quando nós buscamos em Deus, nós buscamos na parte de Deus, Deus nos dá o Espírito Santo como orientador, como capacitor, como um professor, um advogado, um ajudador que vai nos ajudar a caminhar rumo à vida eterna, rumo ao Senhor. Sempre eu digo, João 14:6, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Traduzindo melhor, para ficar mais fácil de entender, Jesus disse que Ele é o único caminho e Ele é a verdade. Não existe mentira, não existe engano. Você conhecendo isso aí, você está certo. Conhecendo e seguindo, claro. Não tem possibilidade nenhuma de errar o caminho da vida. Você vai chegar na vida, você vai chegar no reino do céu, que é o próprio Pai, né? Que Pai, Filho e Espírito Santo, onde está o reino do céu. Então, é preciso que a gente dê ouvido à palavra de Deus. Não é você vai crer pela palavra de Deus. Não tem como você obedecer uma coisa, ou uma pessoa, um conselho, ou você adquirir um entendimento em algum tipo de profissão, ou até mesmo da vida natural, você se desenvolver entendido, sábio, no sentido homem, sem você ouvir ninguém. Então, principalmente quando nós dependemos nesse sentido aqui, que nós dependemos do próprio Deus, que o reino é de Deus, o reino é do céu.
Então, se o reino é dele, eu tenho que obedecer a ele, eu tenho que aprender com ele, eu preciso saber como eu faço para me ser participante desse reino. Como é que eu posso obedecer de tal maneira que eu seja beneficiado com a herança do reino do céu. E principalmente quando a gente fala assim, parece que nós estamos falando do reino que está além, um reino que é depois. Não, nós precisamos entender que o reino do céu está aqui. O reino do céu, o próprio apóstolo Paulo, ele diz aos Romanos capítulo 10, versículo 9, né, versículo 8, né, ele diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. É a palavra de fé, para você adquirir a fé, você acreditar, você entender essa necessidade, essa dependência, você entender que não existe escapatória, não tem outro jeito de você escapar, para você entender que mediante essa fé, mediante essa crença, mediante essas ações tuas, obedecendo a palavra, você acha a vida, você ressuscita. Então, ele diz isso a João, o profeta João, antes mesmo de Jesus começar a pregar, ele introduzindo Jesus ali, ele disse: o reino do céu chegou, o reino do céu está aqui, o reino do céu já está na terra. Jesus pregou sobre isso, o reino do céu está convosco. Então, o reino está aqui, eu preciso entender isso de maneira que eu possa ser participante. Né? Como que tem uma empresa que está contratando várias pessoas e o emprego está lá, depende de eu ir lá, de eu me esforçar, de eu me adaptar, o meu currículo se encaixar naquele emprego lá. E eu ser contratado. Então é como que seja dessa forma, e o reino do céu está aqui. Como que seja, vamos colocar como uma empresa, né? Que está contratando pessoas para fazer o seu trabalho, fazer a sua obra, né? Então o reino do céu é feito, é constituído, é construído, mas construído. Ele é edificado, essa construção do reino do céu é feito pelos homens, entenda, pelos homens. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, no sentido de ensinar a palavra. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação, construção do corpo de Cristo, e a igreja, que é o reino. Então, quem constrói é homem, quem dá as condições é o Senhor. A empresa, vamos dizer assim, a maneira de falar, o dono da empresa é o Senhor Jesus. É o reino do céu que está construindo esse reino com homens. Ele vai edificando e a produção aqui não é nada mais do que almas. A produção, a seara é grande, os obreiros é pouco, orai ao Senhor da seara, que envia obreiro para a sua seara. Ou seja, essa empresa precisa de muitos trabalhadores e procuram aí esses trabalhadores, né? Vão pedindo para o próprio dono da empresa para convencer pessoas para vir trabalhar nessa empresa. É como que seja assim, porque na verdade aqui eu não posso rogar por homem, eu preciso rogar pelo próprio Deus. Porque o material, quem me faz filho de Deus é o próprio Deus. Quando eu busco nele, eu me capacito. Não é eu no sentido, mas é eu permitindo. Ou seja, eu só vou trabalhar na empresa se eu me disponibilizar. Então a empresa vai me dar condição para isso, vai me pagar salário, vai me dar todo o material necessário que eu preciso para fazer, para trabalhar, para produzir.
me dá o maquinário, seja lá o que for, eu vou um operador de máquina, tem que me dar a máquina, tem que me dar capacete, toda uma bota e tudo, me prepara e me paga para isso. O reino do céu, ele faz isso aí com você, né? E o próprio Jesus disse, o meu galardão está comigo. Daqui a pouco eu venho e o meu galardão está comigo. A minha recompensa, o pagamento está comigo, né? Então, para dar a todos aqueles pelas suas obras, né? Conforme a sua obra, conforme o seu trabalho. Então, o próprio Jesus disse, rogai ao Senhor da seara que envie obreiro para a sua seara. Toda essa movimentação, salvação de alma, desejo de pregar a palavra, como nós estamos pregando aqui, esse desejo de cultuar o Senhor, de buscar em Deus, né? Não tem como você achar Deus, conversar com Ele, mas você busca Ele, invoca Ele e você é atendido. E assim você salva a si mesmo e os outros que te ouvem. Porque você buscando em Deus, você tem Deus para dar para os outros. Então assim que funciona, quando fala de amar uns aos outros, é nesse sentido. O amor de Deus está em tu, então tu vai distribuir para outros. E quem tem o amor de Deus, ele não vai não vai criar contenda, ele não vai de maneira nenhuma ficar sozinho, separado desse corpo de Cristo. Então ele vai se unir ao corpo. Ele vai ser um membro do corpo de Cristo. Ele vai se unir à igreja. Ele vai ser, num conjunto só, a noiva de Cristo. Então é o corpo de Cristo, né? Então, se você verdadeiramente tem Deus, você ama quem tem Deus também. E aqueles que não têm, você está dizendo para vir para onde nós estamos. Você não pode ir para lá, eles têm que vir para cá. Você não pode concordar com o mundo para ser condenado junto com o mundo. Você precisa convencer, não é convencer, mas trabalhar nisso, levando a palavra, o conhecimento, levando tudo que tu conhece sobre Deus, que a nossa responsabilidade é anunciar quem é Deus. Como é o reino do céu? Quem é Jesus Cristo? Ele morreu por quê? Porque quis, sem necessidade alguma, não. Teve um propósito. Então as pessoas, às vezes, ele não olha por esse lado. E além de ser preciso você compreender, é preciso você entender que isso é espiritualmente, né? Então é no mundo espiritual que você não tem ação nenhuma, você não tem poder nenhum, se não buscar no próprio Deus. Então o próprio Deus é que nos dá o poder de você penetrar nesse mundo espiritual. Você adquirir força, entendimento, vigor, conhecimento, é dado a você a revelação para você entrar no reino e enxergar o reino. Ou seja, no reino sim, mas no mundo espiritual. Para você discernir o que é certo e o que é errado. O que é bom, o que é correto, o que é do bem, que é de Deus, e o que é maligno, o que é errado, que é veneno para a tua alma. Mas você não vai poder ver isso se não for o próprio Deus que te mostrar, porque o diabo não vai mostrar. Homem não sabe de nada. Sem mim nada podereis fazer, disse o próprio Jesus. Nada, nesse sentido. Arrancar mandioca, fazer farinha, tirar açaí, pescar, você pode fazer. Mas no sentido espiritual, para você produzir, no sentido espiritual, tanto para beneficiar a tua alma como a dos outros, nada podereis fazer sem Deus, porque Deus é que vai te mostrar. Quando você entra, você quer, você pede, é dado, você vai entrando nesse mundo espiritual que é incompreensível para o homem natural, mas quando você sai desse naturalismo e você acredita em Deus,
Então você saiu, né? Você se colocou como espiritual, pronto para trabalhar no reino do céu, como um soldado de Cristo para a batalha, né? Como um operador, um cooperador do reino de Deus. Aí sim, aí começa a compreender o que é de Deus e o que não é. As pessoas levam muito pelo natural hoje, as pessoas estão falando aí, sempre dizendo que para usar a inteligência artificial, para você fazer os seus sermões, né? Quer pregar sobre criança, você puxa lá, aí dá na mesma hora um sermão para ti, mas você não adianta isso aí, irmão. Você precisa buscar em Deus. Não adianta você buscar em homem, porque vem uma bucha. Sabe aquela coisa que não alimenta? Eu sou o pão da vida. Se alguém se alimentar de mim, terá vida eterna. Eu sou o pão que desceu do céu. Não tem como eu fazer um relatório, eu mesmo, humanamente falando, aí eu vou passar para as pessoas, mas aquilo lá ficou tudo natural. Não, tem que buscar em Deus para mim oferecer esse Deus para você. Tanto eu me alimento como você também. Então não tem como, não adianta, é seco, é terreno, é natural. Não funciona. Deus não está no negócio. Porque você está buscando, está dizendo a inteligência artificial, não é nem de homem. E muito menos de Deus. Aí sobra quem? Só é três. Nesse sentido aí, o homem natural, e tem Deus e o diabo, não tem outro. Não existe. No mundo espiritual só tem dois. Deus, criador de todas as coisas, e o diabo, que se revoltou contra Deus e assim ele foi expulso do céu. E aí está querendo criar um reino para ele, mas não vai dar certo, porque ele não é criador, entenda isso. Então vamos ler aqui a palavra de Deus, primeira carta universal do apóstolo Pedro. Primeira carta universal. Capítulo 1. E o versículo, quero ler um versículo aqui, chave da coisa. Da palavra, da pregação que estamos fazendo, do programa, né? Que é o 17, que diz assim: se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então entenda, peregrinação, nós somos peregrinos na terra. Nós não adquirimos nada aqui. Aí você diz, não, mas eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho empresa, mas vai ficar eternamente? Isso aí não. Então não adquiriu. Estamos falando de coisas eternas. Vida eterna com Deus. Na terra todos nós somos peregrinos. Porque não temos morada fixa, moradas eternas. Então nós estamos em busca, não dessa cidade que perece, mas a cidade que permanece. Né? Não da Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. Então entenda aqui, se você invocar por Pai, para defender você como Pai, Pai nosso, que estás no céu, ou você pode mudar o Pai Nosso dizendo, Pai meu que está no céu. Ele vai olhar para você se isso é verdadeiro. Porque Pai é para dar um conselho e você obedecer, que até o primeiro mandamento com promessa, diz o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 6 ali, logo nos primeiros versículos, que você precisa honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sem isso aí não tem promessa, acabou. Pai e mãe. Agora imagina você dizer que Deus é teu pai e você ser contra as palavras dele. Porque os conselhos de Deus para homem é só para você se afastar do mal. Conhecendo a verdade e obedecendo essa verdade, você entra no reino, você é
um soldado de Cristo, você é um santo do Senhor, você é um servo de Deus, você é o herdeiro do céu, você é salvo. Então, se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, Deus ele não faz acepção. Baixinha, gordinha, é asiático, é brasileiro, é americano, não tem esse negócio aí. Isso aqui é universal. Para qualquer pessoa que invocar por Pai, né? Aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um. O trabalho de cada um, o esforço de cada um, a entrega de cada um, essa busca de cada um. Ele julga conforme isso aí. Andai em temor, temendo a Deus, não é ter medo de Deus. Medo eu tenho de onça. Não, tem medo eu tenho que ter temor de Deus. Temor é muito mais do que isso. Muito mais do que ter medo. Porque a onça eu não vou para o mato, já me livrei. De Deus não. Aonde você estiver, você tem que temer o Senhor. Saber que Ele está te vendo, saber que Ele está computando. Está tudo no livro, as tuas obras. Você tem que ter uma vida de arrependimento. Produzir sempre fruto. Quem é que vai te convencer que isso se chama fruto? Se você for convencido do pecado. O Espírito Santo. Se você permitir ser convencido que você está errado de uma coisa, biblicamente, o Espírito Santo disse, olha, está errado. Você vai entender que está errado. E você obedecer o Espírito, deixando de fazer aquilo que está errado, então você produziu fruto dignos de arrependimento. Ou digno, né? Estamos falando de um pecado. Então, veja aí, você vai produzir, está produzindo frutos dignos de arrependimento. Você se arrependeu, se você verdadeiramente deu ouvido. Então, isso é um processo que você vai viver a tua vida inteira nisso aí. Mas isso é ruim, eu não vou... Isso traz prazer, traz alegria ao ser humano. Traz aí uma realização verdadeira, como disse Jesus, se fizerdes isso, a minha alegria está em vós e a vossa alegria é completa. Ou seja, é uma alegria verdadeira, né? Então, segundo a sua obra, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, durante eu estou na terra. Então, o apóstolo Pedro, ele escreve aqui, eu vou fazer uma leitura aqui, meia longa, né? No versículo 3, desse capítulo 1 da primeira carta. Capítulo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida, uma viva esperança, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então veja aqui, sem a morte de Jesus, que tem gente que lamenta, chora, quando vê aqueles filmes que o homem, aqueles atores faz, aqueles filmes de suposto Jesus, imitando ali, aquele soldado batendo em Jesus. Não, mas o que bate mesmo em Jesus, irmão, o que entristece o coração de Deus, não no sentido geral, que Deus não tem tristeza com ele, mas no sentido com você, ele se sente triste contigo, comigo, com nós, é do pecado, de você pecar, você obedecer o diabo e não obedece ele. Você fica do lado do diabo. Isso aí
realidade. Às vezes a pessoa bota outro nome aqui, mas não adianta. Fica do lado do mal, vamos falar mal, para não falar o nome certo, que é a mesma coisa. Fica do lado dos demônios, do lado do mal, obedecendo, dando lugar à tua carne, que é enferma, já é vencida por esse mal. Ela tem uma enfermidade da parte do mal, que é a única coisa que pode controlar ela e dar dar um conforto, uma alegria completa, uma realização, dar uma paz, preencher o vazio, é Deus. Essa parte, você obedecendo a Deus, preenche isso aí, você fica alegre, uma alegria verdadeira, uma paz verdadeira. Mas você não conhece isso, precisa buscar aqui. Acreditar, saber que Jesus, ele morreu na cruz para nos livrar do medo, da angústia, da tristeza, da enfermidade, de tudo. Só que o homem continuou com uma ordenança, uma ordem da parte de Deus, de morrer, de envelhecer, de adoecer, morrer. Mas você com Jesus, você sabe o que está fazendo, aonde está andando, para onde está indo. Você tem uma verdadeira, uma viva esperança, está dizendo aqui. Então, essa viva esperança só existe porque Jesus te defendeu. Jesus morreu na cruz pelo próprio Pai, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe como é Jesus, que você pensa que não é como eu vou dizer, mas é exatamente como eu vou falar? Jesus é como que ele esteja aqui. Nós formamos a imagem de Cristo pela sua palavra, não é obrigado a estar vendo ele, mas se você anda na palavra dele, ele está diante de ti. Ele diz, ide ensinar às nações todas as palavras que eu vos tenho dito. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus, o último versículo do livro de Mateus. Então veja aqui que ele está com você. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que é como perseguidos, mas não desamparados. Então nós somos peregrinos, mas nós temos uma garantia de morada eterna. O próprio Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração. Crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu tinha dito para vocês que eu ia preparar lugar. Mas mesmo que vocês não acreditem, eu vou preparar-vos lugar e eu virei outra vez para buscar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Oh, glória a Deus! Então veja aqui que a garantia nossa, que essa esperança é verdadeira e não é uma esperança vã, será duvidosa? Não, é verdadeira. É que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. E ele ressuscitou dos mortos. Deus, o reino, o Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que criou o céu e a terra. Ele, com o seu poder, ressuscitou Jesus dos mortos para nunca mais morrer. E assim fará com todo aquele que acreditar nele, que seguir ele. É como que Jesus vai na nossa frente, eu sou o caminho. Ei, negada, aqui é o caminho para cá. Eu sou a verdade, eu não estou mentindo, hein? Está aqui escrito, eu sou verdade. A palavra está te orientando. E a vida, eu sou a vida, hein? Se não vir atrás de mim aqui, não terá ela. Então, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Ou seja, ele gerou nós em Adão, você sabe disso. Para você nem explicar aqui, que ele gerou toda a humanidade em Adão. É o Pai de todos, né? Mas ele gerou nós de novo em Cristo. Dá de entender? Porque Adão jogou nós fora. Adão pegou
amaldiçoou toda a terra, separou de Deus toda a terra, ficou separada, sem vida. Mas Cristo veio e recuperou isso. Mas essa recuperação, entenda, você precisa escutar, ele tem um processo, uma maneira. Por isso existe a Bíblia, faz assim, ei, não faz desse jeito, faz assim que vai dar certo, eu estou com vocês. Se fizer de forma errada, eu não estou com vocês. Não terá vida, não faz parte de mim. Sem mim, nada podereis fazer, sem a minha palavra, sem a minha orientação. Então é muito claro isso aqui, né? Então, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, ou seja, guardada nos céus para vós. Então, aqui é uma herança incorruptível, porque todos nós somos corruptíveis, tem data de validade, se acaba, perece, tudo que há na terra, incontaminável. Então essa herança não tem contaminação, que se não pode murchar, não se acaba, não vai se acabar, não vai murchar, não vai secar, não. Guardada no céu para vós, está guardado lá, a nova Jerusalém, a nossa vida está lá, o nosso Pai, o nosso Deus, onde é que está? No céu. Mas Ele está orientando, o Espírito Santo está aqui, para nos orientar. Versículo 5. Que mediante a fé estáis guardados. Se você acreditar, tiver fé nisso aí, você está guardado nisso aí. Na virtude de Deus, está guardado nessa virtude, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, preste a se revelar. Aí você pode dizer, não, está com 2000 anos que Pedro disse isso aí, escreveu aí, o Espírito Santo estava em Pedro e Pedro escreveu isso aqui. Sim, mas o Pedro está aí? Não. Quantas gerações já passaram até hoje? Então, é a minha vez. É a tua vez agora. Preste a chegar. Daqui a pouco, Cássio Ramalho, não, já foi. Então, se eu estiver seguro nisso aqui, nesse versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, no último dia. Mas entenda, irmão, quando você morrer, e eu também, que isso aí não é coisa do outro mundo, é verdadeiro. Aí quando você abrir o olho na vida eterna, que você vai entrar na eternidade, ou você está diante do Senhor Jesus, né? É claro que quem vai para o inferno pela parábola do rico e do Lázaro, ele vai logo ver tudo, ele já vai ficar ciente de que está na condenação. Porque ele já, agora o salvo não vai ficar como dormido. Quando ele acordar, ele já está no tribunal de Cristo para ser galardoado, recompensado pelas suas obras. Então veja aqui, não tem, porque no mundo espiritual não tem negócio de tempo. Ah, passou um dia, passou uma semana, está com um ano. Não tem isso não, meu. Então por isso que ele diz, prestes para se revelar no último tempo. Versículo 6, em que vós guardar, em que vos guardei, grandemente vos alegrais, ainda que agora importa
imposta, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Ou seja, essa alegria que você vai ter, ele está dizendo aqui, né? Daqui a pouco, claro, importa que agora, ainda que agora, sejam um pouco contristados. Ou seja, tem que obedecer. Você não pode fazer o que quer. Esse contristado é exatamente você se sujeitar. Você negar-se a si mesmo. Para que seja participante, né? Ainda que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados, com várias tentações. A luta é grande, mas segura aí, é isso que Pedro está dizendo. Versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Essa vossa fé seja provada para que a prova da vossa fé, você, é claro, em tudo que você vai fazer, você precisa de fazer uma prova, seja no emprego, seja na escola, para você adquirir um diploma. Da mesma forma, o reino do céu tem as provas, a maneira para você ser aprovado, né? A maneira da obediência, né? Então, a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, né? Do que o ouro que perecem, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória e na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, você tem que segurar essa fé, acreditando nessa vitória, acreditando que o que vem é muito mais que o ouro, tem mais valor do que o ouro. Então você passa nessa prova, provado no fogo, seja aprovado, né? A tua confiança em Jesus Cristo, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Essa revelação, irmão, é diária. Essa revelação você precisa agora, depois de estar no céu, não precisa de nada na reunião. Tá tudo certo. O problema é você receber essa revelação agora. O que é revelação? É uma coisa que é escondida, que ninguém vê, mas quem busca, descobre. Então foi revelado para aquela pessoa. Então é a mesma coisa do ouro, que é escondido no chão aí, a pessoa cava, tem que ter esforço para chegar lá. Aí é revelado para ele recebe aquela recompensa, porque ele achou o ouro, mas ele teve que cavar. Então, da mesma forma, é essa revelação de Jesus Cristo, que eu acabei de falar, que você entra no mundo espiritual, você começa a compreender tudo isso que estamos falando e se faz necessário. Então ele diz aqui no versículo 8, ao qual não havendo visto, mas amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com o gozo inefáveis e glorioso. Ou seja, eu não vejo agora, é como que a comparação do ouro mesmo também. Vamos comparar, que já está comparando aqui, que o garimpeiro lá, a pessoa que está trabalhando, se esforçando, não está vendo nada. É um esforço danado sem ver coisa nenhuma, mas a esperança dele é de ver.
e de ele ganhar com aquilo lá, ser recompensado, ter o gozo. Ele está adiando esse gozo. Um dia, quando eu tirar isso aqui, quando eu achar esse ouro, eu vou me regozijar, eu vou ter alegria. Então nós, pela nossa fé, nós acreditamos nessa salvação, que um dia nós vamos estar com o Senhor, no tribunal de Cristo, recebendo a nossa recompensa, o nosso galardão. Que isso, a gente nem importa isso aí, o que importa é estar lá, nesse tribunal de Cristo, que não é o julgamento, o juízo final, não. Isso aí é para os santos, para distribuição de galardão. Então, o importante é nós estar lá com Ele, sabendo, nós acreditando, como Ele está dizendo aqui, no qual não havendo visto, mas no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais. Pela crença, pela fé, pela confiança. Eu acredito de tal maneira que me alegro logo. É como que eu já esteja salvo. E está mesmo, né? Com certeza. Então, mas já tenha sido recompensado, já esteja lá com Cristo. Você vai se alegrando nisso, porque Deus ele vai te dando esse gozo. Com gozo inefáveis e glorioso. Versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Alcançando. Achou o ouro. Alcançou. Então aqui nós é esse ouro muito mais que ouro que é perecível, mas aqui é o ouro provado no fogo, que é eterno. A recompensa eterna, a salvação da nossa alma, alcançando o fim da vossa fé, ou seja, o resultado da nossa fé, a salvação da alma. Versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, da qual os profetas falaram dessa salvação. Mas não como agora, ele está dizendo. Mas não como depois que Jesus veio. Então, eles falavam que viria um Salvador. Era diferente. E agora não. Já é depois do Salvador já ter vindo, já garantiu a salvação, é isso que ele está dizendo. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Essa graça que viria, que é o que está disponível para nós hoje, né? E é para todos, como diz o apóstolo Paulo, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça de Deus é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A todos. Mas é quem quer. Porque se você não acreditar, como é que você vai achar graça? Como é que você vai acessar esse trono da graça? Se você não vai pela verdade, não vai pela palavra de Deus, você não tem acesso, não tem direito à graça. Porque você não quer. Está disponível, mas você não acessa. Então, versículo 11, indagando o que? Prossegue falando dos profetas, né? Indagando o que? Tempo ou que? Ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava interiormente, testificando os sofrimentos que o Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Então os profetas, o que ele está dizendo aqui? Os profetas anunciavam que Jesus Cristo vinha e ia sofrer o sofrimento de Cristo, padecer por nós, né? Mas também ia ter essa glória
que é exatamente esse Espírito Santo derramado sobre a vida das pessoas que querem. Essa revelação do reino do céu, que já é no mundo espiritual. No Velho Testamento, não tinha essa revelação do reino. Assim, para você penetrar no mundo espiritual, somente os profetas eram usados esporadicamente, mas nós hoje não. Se você buscar, Deus te revela. Você entra nisso aí, né? No mundo espiritual, né? Então, o versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Ou seja, os profetas diziam, não para o tempo deles, mas para o nosso tempo, depois de Jesus. Que Jesus viria, se revelaria, e o próprio Jesus disse que a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então você tem que entrar no mundo espiritual para adorar a Deus. Você tem que entrar no mundo espiritual para obedecer a Deus. Você tem que entrar no mundo espiritual para você receber o Espírito Santo de Deus, para você conhecer as coisas de Deus. Não tem como ser diferente, né? Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Ou seja, eles pregaram através do Espírito Santo, né? Foi dado a eles essa revelação para eles pregarem o Evangelho, e para as quais coisas os anjos desejaram fazer, né? Mas não foi dado a eles. Então, como está aqui já acabando o nosso tempo, nós vamos fazer mais uma leitura aqui meio rápida, né? Que é versículo 13. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então tem que me cingir nisso aí, me arraigar, me sustentar, me fortificar, né? Nessa revelação, nessa graça que foi derramada para nós, foi dada a nós, né? Nessa revelação do Espírito Santo, né? Nessa revelação do próprio Jesus, para nós conhecer o mundo espiritual, como ele diz aqui, portanto, cingido vossos lombos, do vosso entendimento, para mim entender isso. Eu tenho que ser mais diligente nisso aí, mais prudente, mais sincero, mais interessado, né? Seja sóbrios, não fica aí bebo, embriagado, de alguma forma ser convencido a não fazer isso. Não preciso fazer. Seja sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformados com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então não posso ficar conformado com o que eu era. Eu preciso saber que agora eu tenho uma revelação. O Senhor Jesus se disponibilizou para mim, abriu a minha mente para me entender o mundo espiritual, entender o que é certo, o que é errado. Eu tenho necessidade, sei que preciso seguir o certo.
Se eu errar, porque quero. Então, não estou falando não eu, mas qualquer pessoa. Estou falando que precisamos ficar como filhos obedientes. Obedece, porque senão tu está vendo lá, né? Para onde é que tu vai? É isso aí. Então, como filhos obedientes, não vos conformado com as concupiscências, com os desejos, né? Que antes havia em vossa ignorância. Eu desejava uma coisa que me fazia mal, mas não sabia, era ignorante. Mas hoje já sei. Então, versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, santo, separado do pecado, não tem conversa com o pecado. Da mesma forma, seja vocês em toda a vossa maneira de viver, em toda, não é em algum aspecto, alguma coisa, não. É em todas as maneiras de viver. Você precisa ter santidade, separação do pecado, rejeitar o pecado. Rejeitar o mal e escolher o bem. É isso aí. Então, mas como é santo aquele que vos chamou, ser de vós também santos, né, em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Né? Então entenda aqui que ele exige, né, se você quiser, a exigência é só se você quiser. Então, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então veja que não tem Lucas 9, 23. Não tem escolha não. Então é isso aqui. Porque eu sou santo. Seja santo vocês também. Se quiser estar perto de mim. Se quiser fazer parte de mim. É o versículo 17. Se invocais por Pai aquele que vos chamou. Ou seja, se invocar por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a sua obra, segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aí eu vou acrescentar um versículo aqui após esse que nós lemos aqui no início, que foi esse, né, que é o 17, o versículo 18. As pessoas querem Deus, mas ele quer continuar no naturalismo, pensando só na terra, querendo produzir só coisas carnais, terrena, natural. Tem que sair do natural, para você ter o Senhor Jesus, para você verdadeiramente ser salvo. Você precisa buscar as coisas incorruptíveis, que é a palavra de Deus que permanece para sempre. Então, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Então, não é o que tu aprendeu com teus pais, no sentido natural. O nascimento teu, não é esse nascimento que nós falamos, precisa nascer de novo da palavra. Então aí já não depende do teu pai, depende de Deus. Então não é com coisas corruptíveis, com prata e ouro que você foi resgatado da vã maneira de viver. Que por tradição recebeste de teu pai. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 19. Mas eu vou fechar aqui com o versículo 23 que cabe aqui. Versículo 23 para fechar. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Então tem que ser gerado pela palavra de Deus,
porque eu já fui gerado do meu pai e da minha mãe, coisas corruptíveis, que eles perecem, eu também. Mas agora eu preciso ser gerado, e isso todos os dias, eu vou me transformando pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre. Então, essa palavra que vai me levar para a eternidade, salvar a minha alma, se eu obedecer exatamente essa palavra. Que Deus abençoe, vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus por tudo, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui mais uma vez. Mais um programa, abençoa os telespectadores, as pessoas que nos assistiram através desse programa. O Senhor vem abençoar cada um, abrindo a mente deles, para compreender o mundo espiritual. Meu Deus do céu, que seja dado o dom do Espírito Santo a cada um, para compreender o mundo espiritual e entender o que é bem e o que é mal. E assim, através do teu poder, da força, da tua força e do teu poder, seja dado a ele de maneira que ele venha rejeitar o mal e escolher o bem. Abençoa, salva, liberta, cura, renova. Dá, meu Deus, saúde e prosperidade a cada um. Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, que nós pedimos e já por fé nós te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.